Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Fala Câmara Notícias aqui pela Rádio e TV Câmara. E a gente começa o programa de hoje falando dos destaques das atividades parlamentares. A CEI, a Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Bauru, que analisa a questão dos precatórios, teve desdobramentos nesta semana, com a apresentação do relatório final dos trabalhos dos vereadores. Confira na reportagem. O presidente da Comissão Especial de Inquérito, aberta pela Câmara Municipal de Bauru, para analisar indenizações relacionadas a 2 precatórios da Floresta Urbana e também de uma área atrás do Gasparini, faz a última reunião antes da leitura prévia do relatório para apreciação dos membros da comissão. Ele tem sugestões de inclusões, a CEI foi bastante democrática tanto nas questões quanto na participação dos demais vereadores. Esse ajuste final faz parte desse tipo de procedimento? Sim, é importante, é um processo que nós estamos adotando desde o início da CEI, de democratizar todas as informações que chegam e nada melhor do que democratizar também o relatório final. Então foi uma sugestão do relator de fazer com que qualquer membro da comissão ou qualquer vereador faça proposta de emenda ao relatório que será entregue até às 18 horas de hoje para o departamento jurídico dessa casa, que será digitalizado e apresentado amanhã às 8 horas da manhã e deliberado na comissão. O relatório é lido e apreciado pelos membros da comissão na reunião desta quarta-feira pela manhã e depois de aprovado é submetido ao plenário da Casa de Leis em sessão ordinária para a votação. Os precatórios estão relacionados a 33 milhões iniciais decididos pelo Judiciário na chamada Floresta Urbana e também de cerca de 14 milhões de reais numa área atrás do Gasparini. Nelson Gonçalves para a Rádio e a TV Câmara Bauru. O plenário recebe 2 audiências públicas nesta semana para discutir a lei orçamentária para 2020. Quem convocou essas audiências foi o presidente da comissão interpartidária, o vereador Natalino da Silva. Primeiramente, eu quero deixar aqui o convite a toda a população referente a essas 2 audiências que será realizada aqui na Câmara Municipal de Bauru. A primeira será na quarta-feira, às 14 horas. Nós vamos trazer aqui as autarquias, Coab, Indurb, DAI, Funprev, para que eles nos apresentem em relação à receita, e as despesas referentes ao orçamento 2020. Assim será realmente na quinta-feira, às 9 horas da manhã, quando nós iremos trazer as secretarias municipais de Bauru, para que realmente faça também para nós a mesma apresentação referente o que eles estimam em termos de receita e despesa, para que seja apresentado para esta casa, que posteriormente a gente venha aprovar realmente essa lei e que realmente volte para o Executivo e que faça valer aquilo que realmente será apresentado e votado aqui por esta casa realmente nesta data. As audiências são abertas à população e transmitidas pelos canais 10 da NET e 31.3 UHF Digital da TV Câmara Bauru. E o prefeito Clodoaldo Gazeta retirou de tramitação da Câmara, na última semana, o projeto de lei para o novo organograma da Prefeitura. A vereadora Chiara Ranieri comenta os problemas na criação de cargos e redução de despesas. Eu acredito que o prefeito tenha retirado o projeto do novo organograma porque, na verdade, não ganhou força entre os vereadores aqui da Câmara. E para evitar um desgaste, de não ter o projeto aprovado, entendeu por bem remodelar essa proposta e enviar por áreas. O que pode ser interessante do ponto de vista até da análise aqui da casa. Eu acho que tem situações que realmente merecem muita atenção. Uma delas é a questão do Instituto de Planejamento. Eu acho que a área de planejamento na cidade precisa de muita atenção. E aí nós teremos tempo para olhar a proposta especificamente para determinada área e, de repente, pelo menos parte dessa proposta de organograma que inicialmente foi pensada possa ter aí um desdobramento e ser aprovada e ter aí um benefício em termos de gestão municipal. O que eu entendo que não era tudo isso que estava na proposta inicial, Então,
Eu acho que por partes, quem sabe a gente consiga ganhar em termos de administração, de gestão e tudo mais. De ganho em conteúdo, se discutir por áreas, como a senhora comentou, na área do Instituto de Planejamento tem embutido na discussão a remodelação dos serviços da Secretaria de Planejamento, que viraria uma Secretaria de Fiscalização, pelo que foi proposto. Eu acho que a gente precisaria entender exatamente qual é a proposta, né, da Secretaria de Planejamento, o Instituto de Planejamento, como ficariam essas questões todas, porque a Secretaria de Planejamento é uma secretaria muito grande, realmente, né? E é uma secretaria extremamente importante do ponto de vista de desenvolvimento da cidade. Então, é preciso realmente que a gente entenda qual é a proposta e se ela realmente resolve os problemas do planejamento do município. O presidente da Câmara, José Roberto Segala, também se posicionou sobre a proposta de revisão desse organograma. Havia uma série de dúvidas a respeito desse projeto. Há cerca de um ano e pouco atrás, o prefeito reuniu todos os vereadores e apresentou um suposto organograma que estava, naquele momento, aparentemente pronto para ser enviado à Câmara. Naquela ocasião, houve diversas manifestações de vereadores criticando o que estava sendo sugerido. Eu mesmo fiz várias observações a ele, que não me parecia um organograma tecnicamente bem construído. Afinal de contas, circunstancialmente, eu tenho conhecimento nesse assunto, porque era uma matéria que eu lecionava na Faculdade de Engenharia. Fiz diversas observações, portanto, naquela ocasião. O tempo passou e nada mais aconteceu, até que, recentemente, o prefeito encaminhou o organograma aqui para a Câmara. Eu não sei nem exatamente, porque não chegou à minha mão, uma vez que ele parou na Comissão de Constituição e Justiça. Eu não sei exatamente se foi o mesmo organograma ou se foi outro organograma que ele apresentou. Mas, de qualquer maneira, desta vez, não houve nenhuma discussão prévia. Isso gerou uma série de dúvidas na comissão, a comissão se manifestou nesse sentido, e eu fui surpreendido agora com a retirada do projeto. Recebi o ofício das mãos do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e a informação é essa: o prefeito simplesmente retirou o projeto de lei. Na minha opinião, ele deveria ter feito a mesma coisa, reunido os vereadores, discutido o assunto antes de apresentar, porque eu não sei se era um outro organograma que ele apresentou com a correção daquelas observações ou se ele insistiu no mesmo organograma anterior. Não era assim que se procede. Deveria ter havido uma prévia conversa para que as dúvidas fossem esclarecidas sem que existisse esse desgaste de ter que retirar o projeto de lei. O que o senhor pensa sobre a opinião de alguns vereadores de que o prefeito, já assinou nesse sentido, possa enviar essas modificações de estruturas por área de governo? Talvez seja uma maneira de resolver esse impasse, né? Em vez de mexer em tudo, mexer numa parte setorizada onde se possa discutir com mais precisão a necessidade disso ou não. O grande questionamento, na verdade, é se o momento é esse. A administração municipal já está na fase final, ela não está na fase inicial, né? Já estamos caminhando para o final desse período em que o prefeito está no poder. Então, seria este o momento de mexer nisso? Nós teríamos um efeito positivo nesse momento? Haveria tempo ainda para sentir se isso, de fato, se justificou ou não? Como vai ser o próximo administrador? Ele terá o mesmo ponto de vista ou nós vamos fazer mais uma modificação no organograma quando o prefeito, por exemplo, eventualmente for mudado? Nós não sabemos nada disso. Então, de qualquer maneira, pelo menos setorizado, se o problema for localizado, talvez seja mais fácil de resolvê-lo. A proposta do novo organograma previa medidas como a criação do Instituto de Planejamento, de subprefeituras e de cargos de coordenadores. As mudanças devem ser encaminhadas novamente à Câmara, mas agora em projetos separados. Os procuradores jurídicos da Prefeitura criaram um grupo específico para atuar contra os grandes devedores. Essa cobrança judicial atinge os 60 maiores devedores da cidade. As informações com o jornalista Nelson Gonçalves.
A Procuradoria Fiscal da Prefeitura está conseguindo fazer penhoras online diretamente na vara da Fazenda Pública em relação a grandes devedores. A estratégia conta com um grupo de 9 procuradores com a realização do último concurso pela Prefeitura de Bauru. E os processos estão divididos de acordo com os grandes devedores por áreas de atuação, como os loteadores e como aqueles que formam, por exemplo, dívidas acumuladas de grupos econômicos e que antes não eram tão alcançados pela Prefeitura nos processos de execução. A Procuradoria do município explica as estratégias para a cobrança desses devedores de forma especializada. As medidas que nós estamos adotando com relação aos grandes devedores foi criar 3 critérios diferentes de classificação. Então nós selecionamos 60 de acordo com um relatório que a Finanças está mandando para a gente periodicamente com os maiores valores desses grandes devedores. E a ideia é que a gente esteja sempre revendo essa lista de acordo com o valor que a Finanças apresenta de grandes devedores. Além desse critério, nós criamos os grandes loteadores, que são pessoas com volume muito grande de processo, e os espólios grandes devedores, que a gente tem uma maior dificuldade de regularização, porque às vezes a pessoa falece, não abre o inventário, e a gente não consegue localizar os herdeiros. Então, quando a gente tem uma cobrança mais efetiva, uma pessoa destacada para esse tipo de cobrança, a gente tem uma resposta melhor. Então, a gente está fazendo isso e focando bem mesmo para tornar efetiva a cobrança e a regularização dessas dívidas. Os números gerais de processos que representam esses grupos? Não tenho essa informação exata ainda, porque nós ainda estamos classificando, então a gente tem esses 60 primeiros de acordo com a lista das finanças, eles alteram também de acordo com o que a gente consegue um pagamento, ou a pessoa vai fazer um parcelamento, então ela automaticamente sai dessa lista e a gente vai incluir novos devedores. Então esse número oscila, mas eu acredito que ele represente pelo menos uns 20% a 30% do acervo da execução fiscal hoje. De que forma o Refis pode colaborar com a questão da tentativa de redução do fluxo normal para as novas estratégias? Então, com as pessoas aderindo ao Refis, a informação vem para nós vamos suspender o processo, em razão do parcelamento da dívida, né? Então, o processo fica suspenso até que a pessoa ou realize o pagamento e ele vai ser extinto, ou que ela pare de pagar, o parcelamento vai ser rescindido e a gente vai ter que dar continuidade ao processo. Então, enquanto esses processos das pessoas que aderiram ao Refis, ele está suspenso, a gente consegue trabalhar nas dívidas que estão em aberto. Então, também facilitaria o nosso trabalho de focar em um processo e realmente buscar todo tipo de bens, tudo que a gente puder para regularizar. As novas ferramentas possibilitaram desde obter recursos direto no Bacen, sistema do Banco Central de contas e também de créditos e inclusive de relações de imóveis do ponto de vista jurídico para a obtenção do chamado grupo econômico. Sim, hoje as ferramentas que nós temos disponíveis, que são as principais, é o Bacenjude, né, que bloqueia ativos financeiros em qualquer instituição do país, o Renajude, que bloqueia também veículo em qualquer estado que a pessoa tiver licenciado, a Arisp, nós temos um convênio, que é a questão dos cartórios de imóveis, então a gente consegue localizar todos os bens da pessoa, fazendo uma pesquisa por CPF ou por CNPJ. E a gente pesquisa também na JuSesp, por nome da empresa, a gente consegue achar um outro CNPJ, a matriz, a filial, e aí a gente vai pedir bloqueio em todos esses CNPJs. Nós temos processo que nós indicamos 14 CNPJs para poder bloquear, e a gente conseguiu um resultado bem legal nele, mais de 300 mil que nós bloqueamos. E aí também o grupo econômico, normalmente a gente faz pesquisa no Google. Hoje a informação está aberta aí para todo mundo, né? Então a gente faz uma pesquisa no grupo, a gente acha empresas de parentes seus com a mesma atividade, às vezes o mesmo endereço, que foi feita exatamente para tentar burlar essa questão da nossa recuperação do crédito, né, que a gente chama de blindagem patrimonial, que é o que a gente está tentando quebrar com o reconhecimento desses grupos. As pessoas entenderem, a suspensão da execução no Refis, ela não retira garantias de penhora ou de algo que já foi realizado. Não retira. Se a pessoa já tiver uma garantia, ela permanece. E se você parar o pagamento, né, se você rescindir o parcelamento, a gente dá continuidade à cobrança com aquela garantia já realizada. Supostas irregularidades na manutenção na frota de veículos da saúde foram trazidas à Câmara de Bauru pela vereadora Thelma Gobi. Ela é presidente da Comissão de Saúde da Casa. Nós recebemos algumas colocações sobre possíveis irregularidades. Elas terão que ser checadas. As irregularidades citadas são direcionamento de ordens de serviço e pagamento por serviços que não foram feitos. Então, nós precisamos dar uma olhadinha com muito carinho, porque é dinheiro público.
além de superfaturamento. São 3 pontos importantes, não podem ficar em dúvida, nós não podemos ter uma interrogação sobre esses fatos. Nós não estamos acusando ninguém, mas nós chamaremos os responsáveis para que deem as explicações cabíveis. O material chegou de forma anônima à Câmara e as denúncias incluem problemas com orçamentos insuficientes e demora para os reparos. A vereadora vai encaminhar agora pedido de informações à Prefeitura. Ainda falando sobre saúde, agora uma boa notícia. A chegada de 2 vans acessíveis por meio de recursos do governo federal para atender a Prefeitura de Bauru. E quem traz essa novidade é o vereador Fábio Manfrinato. Foi um programa do governo federal onde ele atendeu 65 municípios de todos os estados do nosso Brasil e Bauru, felizmente, foi contemplada com essas 2 vans que vai melhorar muito no transporte da pessoa com deficiência na questão saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Nós sabemos que existe uma dificuldade muito grande desse transporte, nós precisamos muitas vezes transportar um paciente de Bauru para outra cidade e isso acaba acarretando um desconforto. E agora com esses 2 veículos adaptados, esse transporte será muito mais fácil. O vereador também espera outros investimentos na saúde pública do município com recursos de emendas parlamentares, especificamente da deputada federal Renata Abreu. Essa foi uma verba de R$500 mil que veio de autoria da deputada federal Renata Abreu para a saúde. E essa verba ela é muito importante porque está sendo destinado nas unidades de pronto atendimento da nossa cidade, ou seja, insumos, materiais que são utilizados no dia a dia, melhoria do espaço físico, tanto interiormente como a parte externa. Então é uma verba que vai ser muito bem utilizada e aí fica também aquela fala que eu sempre faço nas sessões, onde nós devemos ter o apoio dos vereadores, procurando os deputados que representem a nossa região, deputados que estejam próximos dos nossos partidos ou não, mas que venham para cá e tragam alguma emenda para Bauru para que nós possamos depois também defender o nome desses deputados e que podemos falar, trouxe, ajudou Bauru e agora nós temos aqui melhorias por conta dessas verbas. E você confere agora as informações da agenda das atividades parlamentares da Câmara de Bauru com o assessor de imprensa da casa, Vinícius Lousada, direto dos estúdios da Rádio Câmara. A agenda da Câmara Municipal de Bauru desta semana é marcada pelas discussões do Orçamento Municipal para 2020. Antes disso, às 8 da manhã desta quarta, os vereadores da Comissão Especial de Inquérito, a CEI dos Precatórios, vão discutir e votar o relatório final dos trabalhos, para saber qual foi o encaminhamento da comissão para apuração relativa a 2 precatórios, um de 32,9 milhões relativo a uma área da floresta urbana e também a um de 15 milhões relativa a uma gleba na APA Água Parada. Às 14 horas da quarta-feira, uma audiência pública presidida pela Comissão Interpartidária vai discutir a proposta do orçamento dos órgãos da administração indireta, que são a Indurb, o DAE, a FONPREV e a Coab. Os responsáveis por esses órgãos vão apresentar qual que é a estimativa de receita para o ano que vem e quais são as prioridades e as despesas de cada um deles. No mesmo dia, a Secretaria Municipal de Finanças também apresenta o balanço geral da Prefeitura. Quais são as metas orçamentárias, fiscais e também a projeção de despesas. No dia seguinte, na quinta, já a partir das 9 horas, as outras secretarias da Prefeitura vão apresentar quais são as suas ações prioritárias para o ano que vem. Na sexta-feira, às 9 horas da manhã, o plenário da Câmara Municipal de Bauru recebe a palestra A Valorização da Vida e o Setembro Amarelo. Vinícius Lousada, para a Rádio e a TV Câmara Bauru. Esse foi mais um programa Fala Câmara Notícias, o espaço na TV e na Rádio Câmara para a discussão e cobertura das atividades parlamentares do Legislativo de Bauru. Você confere a reexibição deste programa em horários alternativos. Você fica agora com o programa Fala Câmara Entrevista, que recebe o vereador Marquinhos Souza. Ele conversou com a jornalista Lidiane Oliveira. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.